Meus irmãos, a paz do Senhor. Quem vos fala é o evangelista Adair Ferreira, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui em Pancas, no Espírito Santo. Eu venho para trazer a você uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, uma mensagem de consolação. Nesse tempo em que o nosso país atravessa uma grave crise na saúde, uma crise, uma pandemia que, começando pela China, se espalhou rapidamente pela Itália, passando por outros países e agora chegando também ao nosso querido Brasil, trazendo pânico, desespero em muitas pessoas, ou em todo o país, na verdade. A verdade é que nós, os servos de Deus, que conhecemos as Escrituras Sagradas, temos um consolo na palavra de Deus. Sabemos onde recorrer e sabemos como recorrer ao nosso Deus, aquele que grandes vitórias já nos deu e está disposto a nos dar maiores vitórias ainda. O povo de Deus viveu momentos difíceis na vida. O que dizer do povo de Israel atravessando o deserto? 40 anos de grande sofrimento, 40 anos de grande dificuldade, mas o Senhor esteve com eles durante aqueles 40 anos, fazendo água sair da rocha, fazendo aparecer codornizes no deserto, fazendo água salgada, água amarga se tornar em água doce. Enfim, o nosso Deus, sempre nos momentos difíceis da vida, trouxe provisão para o seu povo. O Senhor Jesus já nos avisou lá no livro de Mateus, falando sobre os tempos finais, tempos que precedem a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que haverá tempos difíceis, princípio de dores, tempo em que haverá pestes, haverá maremoto, terremoto, haverá guerra, pais contra filhos, filhos contra pais, nação contra nação. Mas o Senhor Jesus é enfático ao nos dizer que nós não podemos nos assustar, porque tudo isso é princípio de dores. O texto que eu gostaria de ler para você, para trazer a você uma mensagem de conforto e de esperança, está no livro de Joel, no capítulo 2, os versículos 15 e 16, que diz assim: Congregai o povo e santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, saiam o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupe o teu povo, Senhor. Essa é a oração que o profeta Joel ensinou o povo de Israel a fazer ao Senhor num tempo de crise, onde os gafanhotos, os pulgões, as locustas invadiram as suas lavouras, trazendo grandes prejuízos, trazendo grandes problemas para a nação de Israel. Nesse tempo, aparece o profeta Joel, conclamando a nação a congregar, a juntar diante do Senhor num grande jejum, num dia de consagração ao Senhor. Fazer um dia de jejum e um dia de consagração. O profeta Joel chama esse grande dia de consagração de dia de proibição. Dia onde o que teria lugar seria o gemido, a oração, a súplica, a humilhação perante o Senhor nosso Deus. Nós aprendemos então com o profeta Joel que em tempos de crise é o momento em que a igreja do Senhor Jesus precisa se unir em oração. Aqui o profeta elenca o nível social das pessoas. Ele diz: congregai os anciãos, ou seja, os velhos, as pessoas de cãs embranquecida, deveriam congregar perante o Senhor. Mas não apenas os velhinhos deveriam congregar perante o Senhor. Talvez você esteja pensando
Quem mais deve orar nesse momento são as pessoas do grupo de risco, as pessoas de 60 anos acima. São elas que são mais vulneráveis a essa maldição, a essa praga, essa pandemia que se alastrou pelo país. Mas não, meu querido, não é só os anciãos que precisam orar. Aqui o profeta Joel dizem: congreguem também os filhinhos, ou seja, as crianças deveriam se ajuntar também nesse dia de proibição para esse grande jejum, para essa grande consagração, buscando ao Senhor para que curasse a sua terra. E o profeta Joel vai além. Os que amamentam, os que mamam as criancinhas de peito, também deveriam estar atentos ao clamor pela nação. Deveriam também fazer alguma coisa em relação à nação de Israel. O que uma criança pode fazer? O Senhor Jesus explicou o que uma criança pode fazer. O Senhor Jesus explicou que é da boca das crianças que sai o perfeito louvor. Da boca dos pequeninos que sai o perfeito louvor. É hora da igreja, então, colocar as suas crianças em oração. Ensinar as criancinhas o poder da oração, para que elas busquem ao Senhor também nesse tempo de crise. Mas não é só as crianças que devem orar. Olha o que o profeta diz: saia o noivo da sua recâmara. O noivo que está aqui na lua de mel, passando o seu momento de regozijo, de núpcia, ele deveria sair desse momento de núpcia e começar a chorar. O profeta Joel está dizendo com isso que não é tempo de festa, não é tempo de nenhum tipo de folga, é tempo de oração. Não é tempo de entrarmos em uma situação de divertimento, de prazer, mas tempo de consagração ao Senhor. É isso que o profeta está dizendo. Saia a noiva do seu tálamo. Não é hora da noiva estar se enfeitando. Não é hora da noiva estar se embelezando. É hora da noiva estar com o rosto no pó, clamando ao Senhor nosso Deus. A igreja do Senhor Jesus é a noiva do Cordeiro. E essa noiva precisa, nesse momento, estar com o rosto em terra, com o rosto em pó, clamando ao Senhor. Mas não é só os noivos e as noivas que devem clamar ao Senhor. Os ministros devem clamar ao Senhor. Os ministros deveriam ser os primeiros a clamar ao Senhor. Aqueles que são pastores, obreiros, presidentes de igreja, presidente de campo, os conselhos de pastores, deveriam ser os primeiros a motivar o povo para uma grande consagração ao Senhor. Diz aqui: chorem os sacerdotes e ministros do Senhor. Não é tempo de brincadeira, é tempo de clamarmos ao Senhor. É tempo de clamarmos ao Senhor. E o profeta, ele vai dizer: quem sabe Deus se voltará a nós. Clamando ao Senhor, quem sabe Deus se voltará a nós e nos livrará. Esse alerta que o profeta Joel dá é para o seu tempo, quando os gafanhotos, os pulgões, as locustas invadiam os campos e comiam tudo que produzia nos campos de Israel. Mas esse alerta, querido irmão, querida irmã, vale para mim e para você. Em tempo de crise, como atravessou o povo de Israel nos dias de Joel, em tempos de crise, em tempos de coronavírus, como nós estamos, é tempo de humilharmos perante o Senhor. E eu quero encerrar citando para você um texto já conhecido, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. É tempo de humilharmos perante o Senhor. Há esperança para aqueles que se dobram perante o Senhor.
não apenas falarmos, meus amados irmãos, como já diz o dito popular, falar até papagaio fala. O tempo não é de falarmos, o tempo é de clamarmos ao Senhor. E eu quero aproveitar esse momento, junto com você, para buscarmos ao Senhor. Fazemos um momento de intercessão ao Senhor. Unir a sua fé à minha, né? Unir a minha fé à sua, a nossa fé, para que nós possamos buscar o Senhor, para que Ele venha conter essa praga que tem se alastrado no mundo. Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, muito obrigado por essa grande e rica oportunidade que o Senhor nos deu. Pai querido, eu quero te pedir por essa pessoa que está ouvindo a Tua palavra, que ouviu a Tua palavra através desse vídeo. Ó Deus, que essa palavra chegue ao coração de cada um dos nossos irmãos. Ó Deus, sare a nossa terra, cure o nosso país, ó Deus. Só o Senhor pode curar. Não há uma vacina, ó Deus, que cure esse mal, que iniba esse mal. E mesmo que tivesse, Senhor, a nossa confiança está no Deus, no Senhor que fez os céus e a terra. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Senhor, nosso socorro vem de Ti. O nosso socorro vem do Senhor. Por isso nós queremos colocar, ó Deus, diante do Senhor, a vida de cada um dos nossos irmãos que estão aí vendo, Senhor, e ouvindo a Tua palavra. Ó Deus, e que a Tua palavra faça efeito em cada coração. É o que nós suplicamos, ó Deus, agradecidos, em o nome de Jesus. Amém. Compartilhe esse vídeo, querido amigo, querido irmão, para que juntos possamos fazer um grande clamor pelo nosso país. O Senhor, Ele ama o nosso país. O Brasil é do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa.